organization. Eu moro na comunidade do Engenho Novo. Diz aí 102, o seu podcast favorito. Sonhar não custa nada. Está no ar com notícias e informações sobre o campus em Engenho Novo 2 do Imperial Colégio de Pedro II. Então, bora falar do Pedrão do Engenho? Bora. Nesse 7º episódio do Diz aí 102, chegou a hora de falar da Direção Geral e Direção Pedagógica do campus em Engenho Novo 2. E como a gente tem muitos convidados nesse episódio, nada de informes por hoje. Sabe que você é muito petulante. Eu convido então a vocês a irem No alto da montanha, no arranha-céu. no topo da cadeia alimentar, no auge da carreira dos servidores do campus, lá onde manda quem pode e obedece. Cala a boca! Mas assim, nesse episódio a gente vai fazer igual o Jack o Estripador, e vamos por parte. Primeiro é a parte chata, com a parte legal da coisa. É paradoxo que chama isso aí. Para depois sim falarmos com os antigos e atuais diretores dessas, organizada e cheirosa instituição de ensino. Bora então de legislação. Como a gente falou no primeiro episódio, o Colégio Pedro II é equiparado ao Instituto Federal, de acordo com a Lei Federal número 11.892 de 2008, combinada com a Lei Federal número 12.677 de 2012, e segue o determinado por estes dispositivos legais. Hoje é dia de gastar o meu juridiquês, quando o assunto são as eleições. Assim, para concorrer à direção geral de um campus do CP2, artigo 13, parágrafo 1º, poderão candidatar-se ao cargo de diretor-geral do campus e dos servidores ocupantes de cargo efetivo de carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira de técnicos administrativos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, desde que possuam um mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações: preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor da Instituto Federal, possuir o mínimo de 2 anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição, ter concluído com aproveitamento curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições de administração pública. Sim, blá 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 desgramado, mas a eleição é direta e a votação é feita de forma direta. O miserável é um gênio! Com os votos de toda a comunidade escolar, professores, técnicos administrativos. Eu sei que eu fiquei de explicar o que é um técnico administrativo, mas... E o voto dos alunos. Terminada a eleição e sendo homologada a vitória de um candidata ou candidato, começa a dança das cadeiras, quando são escolhidos os próximos diretores pedagógico e administrativo do campus. A escolha cabe à diretora ou diretor eleito de acordo com a portaria número 431 do Imperial Colégio de Pedro II, sem a necessidade de votação, sabatina ou qualquer outra avaliação. É basicamente igual ao presidente da República escolhendo seus ministros de Estado. O mandato dessa equipe atualmente é de 4 anos, podendo haver uma recondução, ou seja, a mesma ou o mesmo candidato pode concorrer de novo caso deseje ao cargo. E aqui a gente encerra a parte chata, que é legal, mas é chata justamente porque é legal. E agora a hora que interessa mesmo, a hora de Ousadia e alegria! Não, A aventura vai começar! Isso. E um pouquinho de Ousadias responsáveis.
Para fazer um negócio democrático aqui e prestar uma bela homenagem ao Pedrão do Engenho, a gente pediu com toda educação e carinho. É mentira! A gente encheu o saco delas. Tá enchendo o saco já! E pediu algumas palavrinhas para as últimas diretoras gerais e pedagógica sobre como foi comandar esse colégio. Então, com a palavra, a professora Daisy, que foi diretora-geral do 102 entre 2010 e 2017. Sou Daisy Oliveira, ex-diretora-geral do Campus Engenho Novo 2. Então, minha passagem por essa diretoria desse campus tão querido foi marcada por profundas transformações no cotidiano, na ocasião de toda a comunidade. Naquele período de 2010 a 2017, quando precisávamos, se fazia urgente, promover mudanças estruturais significativas, né, no cotidiano escolar. Pessoalmente, foi muito gratificante estar à frente da direção deste colégio, que tudo me deu enquanto fui aluna, enquanto fui professora de educação musical e coordenadora também dessa disciplina e finalmente diretora-geral. Só tenho a agradecer a Deus por experiência tão maravilhosa. Beijos a todos vocês. Obrigada. Obrigado demais, professora, pela participação e Cê sabe bem, Daisy. que a galera do 102 te adora. Agora, seguindo, uma palavrinha da professora Carolina Medeiros, diretora-geral do campus entre 2018 e 2022 e atual pró-reitora de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura do CP2. Olá, eu sou Carolina Medeiros, sou professora de História e estive na direção no Campus Engenho Novo 2 do final de 2017 até outubro do ano passado, 2022. Foi das experiências mais encantadoras e difíceis e maravilhosas que eu vivi na minha vida profissional e pessoal. Lidar, né, com todos os segmentos da escola, com a intensidade, né, que a gente lida cotidianamente, diariamente, perceber as necessidades de cada um desses segmentos, das famílias, dos nossos estudantes, dos nossos servidores, docentes, servidores técnicos, colegas terceirizados, e entender o quanto essa joia, né, essa caixinha de joia no coração do subúrbio carioca, que é o nosso castelinho do Engenho Novo 2, é um espaço de muita luta, é um espaço de muito acolhimento, é um espaço de muito afeto, sobretudo de muito afeto. E isso tudo vivenciado também no meio do caminho com uma grande pandemia, né, que nós tivemos que enfrentar. Então foi realmente tudo muito intenso, mas eu sou muito grata por toda essa experiência, né, e tenho certeza que vou levar para a minha vida pessoal e profissional para sempre ter sido diretora do Campus Engenho Novo 2. Muitíssimo obrigado. Pelas palavras, e você, assim como a professora Daisy, é sempre bem-vindo ao campus. Partido da direção pedagógica, uma carinha e uma voz bem conhecida de todos veio nos dar a honra de recebê-la aqui no Diz Aí 102. A professora Tereza, de Química, foi a diretora pedagógica durante o mandato da professora Daisy e vai nos contar como foi cuidar desse campus. Foi um período de desafios e realizações. Na ocasião, o que me estimulou a aceitar o convite foi acreditar que aquela escola que existia poderia ser diferente. Algumas coisas poderiam mudar. Esse era o maior dos desafios, principalmente porque não dependia só de mim. Demandaria a colaboração de todos os setores da escola. E me sinto muito à vontade em dizer que houve essa parceria, esse envolvimento. Além do ganho profissional que tive, cresci também como pessoa. Eu sempre vi o pedagógico de uma escola, sendo o coração dessa escola. Um coração que tem que estar sempre batendo forte para que as mudanças aconteçam e que os desafios sejam vencidos. Resumindo,
Para mim foi uma experiência que valeu muito a pena ter vivido. Para fechar a série com diretoras históricas, a gente recebeu também a professora Cristina Magela, que foi diretora pedagógica no mandato da professora Carol e atualmente é coordenadora de extensão do Colégio Pedro II. Ela vai nos contar a sua versão da história. Vai daí, Cristina! Bom, atuar na direção pedagógica do Engenho foi, sem dúvida, um divisor de águas na minha trajetória profissional no Pedro II. O convite para compor a equipe diretiva, que foi feito pela professora Carolina, veio em 2019, depois de mais de 15 anos de atuação nesse campus. Certamente a professora que eu era em 2019, embora tivesse já bastante experiência, essa professora nunca mais voltou a existir, porque em termos de amadurecimento, de crescimento, o ganho foi tão grande que certamente ao final da gestão eu me tornei outra pessoa. Nós vivemos na direção um período muito intenso, muito desafiador, né? Quem poderia esperar que nós passaríamos por uma pandemia, né? Foi ensino remoto emergencial, muita dificuldade para conseguir garantir comunicação interna e externa, muitas famílias precisando de ajuda, incontáveis perdas, muita dor, né? Muitos meninos e meninas que retornaram à escola cheios de cicatrizes, traumas, tudo realmente muito diferente do que a gente já tinha vivido. Aliás, não só os meninos, né? Todos nós voltamos assim. Não foi fácil. Mas também foi muito gratificante perceber que juntos nós podíamos retomar a alegria de estar na escola, construir de novo essa escola viva, pulsante, baseada no afeto que a gente sempre almejou. E eu não sei se o trabalho que a gente desenvolveu junto com essa equipe do Engenho, que é maravilhosa, se esse trabalho foi bom, foi a contento. Mas eu posso dizer sem medo nenhum de errar que esse trabalho foi feito com muita dedicação, com muita entrega e com todo o amor que eu podia oferecer. Eu tenho um enorme orgulho de compor um pedacinho da história desse nosso castelinho rosa precioso e ele segue comigo aonde eu estiver, porque ele segue sendo o meu lugar. Novamente, a gente agradece demais a participação das professoras no podcast favorito do Engenho Novo 2. Já falei que não! Atualmente, o gabinete da direção, praticamente um cenário do Frozen, é ocupado pelo diretor-geral, professor Eric Assis, e pela diretora pedagógica Luísa Aguiar, eleitos para o mandato até 2026. E é com eles que a gente vai conversar no nosso próximo episódio. E é isso aí, a gente agradece a todos os professores e diretores pela participação. Parabeniza e agradece o trabalho desenvolvido durante o mandato de cada um e torcemos para que depois desse episódio a gente não seja cancelado. Acabou essa porcaria! Essa foi mais uma produção do setor de comunicação do campus Engenho Novo 2 do Colégio Pedro II e contou com áudios de O Rapa, Engenheiros do Havaí, SBT, Revelação, DCM, Medo e Delírio em Brasília, Choque de Cultura, Planet Hemp, Guigueto, Molejo, SBT, de novo Rodrigo, CNT, Disney, Wesley Safadão, Paulinho Mocidade, Engenheiros do Havaí. Mas hoje tá demais, hein? Vamos revisar isso aí direito. Poder 360, Jorge Benjor, Seu Jorge, Nenho, O Poderoso Chefão, Roupa Nova, Tiaguinho. Acabou.